Áudio 35. Meditações sobre o Evangelho de João, livro Vimos a Sua Glória, autor Austin Sparks. O Cristo vivo ou a tradição morta? Rapidamente vamos considerar a lei do entendimento espiritual. O que este capítulo ou o contexto geral mostra ser a lei da iluminação e entendimento espirituais? Bem, leia toda a história novamente. O início na abertura dos olhos desse homem e tudo que se segue ou que deriva dali, e você verá o que governa todo esse assunto. Cristo estava fazendo isso como um sinal. Lembre-se disso, um sinal no meio da cegueira espiritual, da cegueira generalizada de Israel. Aquele homem recebeu sua visão. Isso foi um sinal relacionado com aquela situação. Qual foi a questão levantada para esse homem no incrível conflito que se seguiu? Ó, que batalha surgiu sobre esse homem. Por quê? Até mesmo seus pais foram logo dragados para dentro dela. Com medo de serem coniventes, eles temeram por suas vidas e não disseram o que sabiam. Eles não seriam francos e honestos porque temiam as consequências. Por fim, esse homem foi expulso da sinagoga, foi excomungado. Por quê? Era Cristo ou a tradição? Essa era a questão. A questão toda era se Cristo seria o Senhor ou se seria assenhorado e dominado pela tradição morta. Aqui, como vimos, estavam todos os oráculos de Deus. Aqui estava toda forma de doutrina, a tradição dos anciões, aquilo que já estava estabelecido e fixado. Tínhamos os governantes eclesiásticos que regiam com base nessa tradição, mantendo-a para si mesmos e dando sua própria interpretação, sem vida, sem luz e mais ainda assim, sustentando a verdade. Então Cristo, por outro lado, tinha tudo isso, mas tinha algo que eles não tinham: a vida e a luz. Ouça-o. Foi dito: eu, porém, vos digo. Em nenhuma instância o Senhor contradisse Moisés, mas trouxe uma interpretação de Moisés. Se você olhar para o contexto, verá que o que Cristo disse estava remetendo ao princípio interior e não apenas à fraseologia exterior. Moisés disse: não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Não uma contradição, mas uma interpretação. Isso está os conduzindo ao princípio. O princípio do assassinato é a ira. Se você feriu o princípio, é tão culpado da questão como se tivesse cometido o ato em si. O ato está lá em princípio. É a autoridade viva de Cristo que está em questão. E a lei da iluminação e entendimento espirituais é o senhorio absoluto de Jesus Cristo sobre a mera tradição, que pode ser hereditariedade religiosa, treinamento, educação. Se estas duas coisas se chocam e se nossas tradições, nossas aceitações, nossos sistemas religiosos não estão em comunhão com Cristo como vida e luz, ou se, por algum momento, se estabelecerem no caminho de uma caminhada viva com Deus, e se continuar com o Senhor Jesus significa que essas coisas devem ser deixadas para trás, bem, nosso entendimento e iluminação espirituais dependem disso. Muitas pessoas não entram na revelação,
mais completa e não chegam a um rico conhecimento interior do Senhor porque se apegaram à velha vida de tradições, não rompendo com ela, porque permitiram que o homem dominasse sua consciência e entendimento, em vez de dirigirem-se diretamente ao Senhor. Não devemos mais nos perguntar o que diz o rabino, a tradição ou Moisés, mas o que o Senhor diz para meu próprio coração. Toda a questão nesse capítulo era se o Senhor Jesus seria o mestre para esse homem ou se ele iria romper com o Senhor Jesus e voltar para os fariseus, para a velha escola novamente. A lei de sua iluminação estava ali. Você pode dizer que ele foi iluminado antes que esta questão surgisse. Sim, mas era o sinal. Veja que o Senhor estava fazendo algo mais. O final do versículo 34, e o expulsaram, seria o capítulo 10, versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Como? Porque eles ouvem a sua voz. Todo esse assunto das ovelhas do Senhor só vem à luz quando eles expulsaram esse homem. Aqueles a quem os homens expulsam, o Senhor recebe, fazendo deles seu próprio rebanho, com base no conhecer, ouvir e entender a sua voz. Aquilo de que eles saíram, não ouve, vê ou entende, é o reino das trevas. Esse homem foi expulso e a partir desse momento o Senhor o buscou e começou a guiá-lo em princípio. Agora, precisaremos da aplicação da verdade pelo Senhor. Não comece a aplicá-la de maneira mecânica. Estou enfatizando o princípio, não como aplicá-lo. O princípio é que existem dois senhores. Há o senhorio da tradição sem vida, uma ordem religiosa em um sistema que pode ter tido uma origem correta e adequada em Deus, mas agora foi assumido e dominado pelo homem, e é usado, interpretado e aplicado pelo homem, e é isso que domina. Por outro lado, há o Cristo vivo e pessoal para a vida individual, para governar o coração em todas as questões da vida espiritual. Qual destes dois será o Senhor? Te digo que são duas coisas diferentes. Podemos muito bem agradecer a Deus quando essas duas coisas podem ser consideradas como uma só. Isto é, Cristo pode ser um Senhor vivo dentro de um arranjo ordenado aqui. Mas, se as coisas estiverem como nesse caso, Cristo como um Senhor e a tradição religiosa como outro, então haverá um problema, uma crise. Aplicando o princípio, vejo que muito de nosso conhecimento do Senhor depende de nossa disposição de continuar com Ele, quando tal curso significa muitas vezes uma ruptura ou uma saída de alguma antiga tradição religiosa escravizante. Enquanto permanecermos presos a isso, seremos mantidos em uma limitação de conhecimento espiritual. A lei da revelação e do crescimento na revelação é uma caminhada pessoal, próxima e espiritual com o Senhor.